você? Eu sou o Teacher Ticiano, professor de língua inglesa da Rede Municipal de Ensino de Passos, e hoje venho, na nossa aula 31, falar com o 8º ano. Hoje nós iremos fazer a nossa aula a nossa review, a nossa revisão. Pay attention, close attention. Ok, 8º ano, vamos fazer a nossa aula de revisão, aula 31. Quero começar com vocês, nós vamos rever os prefixos e sufixos em inglês. Prefixos e sufixos. O que é um prefixo ou um sufixo? É um fragmento de palavra, é uma palavrinha, um pedacinho da palavra que você coloca no começo de uma palavra maior ou no final, né? O prefixo, o nome mesmo já fala, pré, vem antes. Então o prefixo é aquele pedacinho, o fragmento que você vai colocar antes da palavra. Igual nós temos aqui, ó, this. O this tem um sentido de oposição. Por exemplo, connect é conectar, disconnect é desconectar. Ok? Então colocou antes do connect a palavrinha, o fragmento this. Ok? E assim por diante. This, an, re, miss e over. Esse é o prefixo. O sufixo é o contrário. O sufixo é o mesmo fragmento, o mesmo pedacinho colocado no final, depois. Se o pré é antes, o sufixo é depois. Ok? Então nós temos aqui, ó, nes, fu, les e li. Exemplo. Power. Power não é poder? Se você colocar o fu, o sufixo, depois do power, fica powerful. Powerful é poderoso. Power é poder. Powerful, poderoso. Lembraram? Agora, o que nós vamos fazer? Vou relembrar vocês do presente simples com verbo de ação. 8º ano, atenção. O presente simples, para que ele serve? Ele serve para descrever uma ação cotidiana, uma ação do dia a dia. Por exemplo, I drive my car every day. Eu dirijo meu carro todos os dias. Então, você viu que eu usei o pronome pessoal eu, I, e drive, que é dirigir. Se eu usasse, eu vou usar o I drive para you drive, você dirige, we drive, they drive. Ok? Vou fazer isso com o verbo. Agora, se for he, she, it, eu tenho que pôr um S no verbo. Drives. He, she, it, drives. Lembraram? E se for fazer interrogativo ou negativa, para interrogar ou negar, com I, you, we, they é do. E para he, she, it é does. Lembraram? Isso é o presente simples. E o passado simples, 8º ano? Para que serve o passado? É para falar de uma ação que aconteceu com uma data. Por quê? Sempre tem uma data marcada. I went to United States last year. Eu fui para os Estados Unidos o ano passado. O ano passado eu nunca mais vou poder voltar nos Estados Unidos. Acabou, a ação morreu. Por isso que é usado o passado simples, simple past. Ok? Então você vai ter que colocar o quê? O verbo no passado. Ou o verbo regular ou irregular. Entendeu? Quando o verbo é irregular, você tem que aprender uma lista, que eu vou passar para vocês mais para frente, que vocês vão ter que memorizar, vocês vão decorando esses verbos, como que eles funcionam no passado. Aqui eu vou mostrar para vocês como que funcionam os verbos no passado, mas os verbos regulares. Verbo regular vai levar ed. Por exemplo, visit é visitar. Visited levou ed, está no passado, visitou. Mas nem todo verbo leva só o ed. Tem verbo que vai levar o ed, tem verbo que vai levar o ied, outros cai o e leva só o d. Ok? Igual nós podemos ver aqui, ó, alguns verbos terminados em consoante, vogal consoante, dobra a consoante final. Verbos terminados em y, precedidos de consoante, retira o y e acrescenta ied. E terminados em y precedido de vogal, só acrescenta o ed normal. Lembraram? Agora, relembrando passado contínuo. O passado contínuo é uma ação que estava acontecendo no passado e quando ela estava acontecendo, ela estava em processo, ela estava em desenvolvimento. Geralmente são duas orações nessa frase. Por exemplo, I was driving when my cell rang. Eu estava dirigindo quando meu celular tocou. Então, são duas orações. Quando eu estava dirigindo é uma, que é o passado contínuo. O telefone tocou, o passado simples. I was driving my car
when my cell rang. Eu estava dirigindo o meu carro quando o telefone tocou. Então, reparem que nessa ação, são duas ações. Quando meu telefone tocou, eu estava dirigindo. E como que ele é formado? Ele é formado do sujeito, verbo to be no passado e um outro verbo no gerúndio. E quem que vai interrogar e negar vai ser o verbo to be no passado. Ok? Agora, falando de futuro simples, aquele futuro com will, que é um futuro menos certo, quer dizer, tem a probabilidade menor daquela ação acontecer. Por exemplo, I will go to United States. Eu irei para os Estados Unidos. Não é muita certeza que eu irei. Agora, se eu falar I'm going to United States, eu vou para os Estados Unidos, usando aquele futuro com going to, é mais certo. Mas esse com will é menos certo. Mas ele é mais fácil de você mexer com ele. Por quê? Porque o will é uma palavrinha que mostra que o verbo na frente dela está no futuro. Por exemplo, I will work during the night this month. Eu trabalharei durante a noite esse mês. Então repare, se você for usar o will para todas as pessoas, I will work, you will work, he, she, it will work, tudo will work. Se for negar, won't work. E se for interrogar, will she work? Põe o will no começo e ponto de interrogação no final. Lembraram? Agora, para terminar a nossa aula, as atividades. No exercício número 1, está pedindo para você marcar um X na palavra que tem prefixo e sufixo. Existe isso. Por exemplo, unlinking é desligando. Então é um exemplo de uma palavra que tem prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Porque link é ligar. Unlink é desligar. Unlinking, aí já tem o sufixo ing na frente. Então, qual dessas letras que nós temos sufixo e prefixo? Reparem. Aí vocês marcam a correta. Número 2, as sentenças abaixo estão usando do ou does. Vocês lembram que does é para he, she, it. Se for interrogar, coloca ela antes do sujeito. O do é para I, we, you e they, coloca o do antes, interroga e põe ponto de interrogação. E para he, she, it você vai colocar does not. Ok? Aí você vai assinalar a resposta correta. E agora, o que vai acontecer? Na última, antepenúltima, você vai ler as frases abaixo. Nós temos aqui as alternativas corretas. Ó. Você vai assinalar 2 alternativas corretas só. Nós temos 4, só 2 estão corretas. Então vocês podem reparar aqui, ó. Em que tempo verbal que está my student loved? Depois, número 2, she will not take. Repare, cada uma está no presente simples, a outra está no futuro com will, e depois a outra está no presente contínuo e a outra está interrogando no presente simples. Ok? Então você vai marcar a alternativa correta. Número 4, nós vamos passar essa frase. I was playing Christmas carols. Eu estava cantando músicas de Natal, hinos de Natal. Então, essa está afirmando. Aqui está pedindo qual dessas opções está interrogando. Lembra que o verbo to be no passado vai em primeiro lugar. Ok? Primeiro o verbo to be no passado, depois sujeito, depois o resto da frase. E para terminar, vamos completar a frase. Eu sempre amarei você. Então, ó, você vai ver a resposta correta, se é a letra A, B, C ou D. Só reparem, o want com never, menos com menos, não pode. Ok? Se já tem never, então não poderia ter o want. Então, isso eu já estou dando dica para vocês, ok? Então, assinalem qualquer uma das outras 3 opções. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. See you next class. Bye, bye.